E aí, Brasil? Belezamente, ó. Simbora para mais um episódio do nosso programa queridinho. E olha, hoje tem bastidor, ideia boa, conversa inspiradora, Bruna Calmon. Oh, e tem até, ó, novas tecnologias que já vem mudando o nosso dia a dia. É verdade. E claro, muita gente criativa dividindo a sua visão, ó, com a gente. Então, já sabe, né? Vamos lá, né? Simbora? Dá o rec. Ó, o programa de hoje começa no Só Vai Quem Foi, nossa confraternização que juntou a galera pós SXSW 2025. E tem campanha nova da TecSoul para B3 e Genial Investimentos, com nome provocador, a DetoxBet. Trazemos dicas valiosas para você saber usar melhor as inteligências artificiais. E claro, a nossa seleção REC com filmes especiais que estão rodando por aí. Vocês estão ligados que o REC tem vários amigos no mundo da criatividade, né? Por isso já virou tradição, depois de grandes festivais, reunir a galera para matar a saudade, trocar muita ideia. Dessa vez só vai quem foi no SXSW 2025. E hoje estamos no tradicional Blue Note aqui em São Paulo para o Só Vai Quem Foi. Um evento sem palestra, só pra gente tomar bons drinks, ouvir uma música agradável e discutir o que aprendemos com SXSW. Bora ver? Só vai quem foi, na verdade a gente está aqui com todo mundo que foi esse ano, naquele que é, na minha visão, disparado o evento mais importante do seu ponto de vista da música, da inovação, da tecnologia, do pensamento contemporâneo. Tá com as pessoas, trocando ideias, trocando impressões, porque cada um tem uma visão, cada um viu um painel, é muito grande, o evento é muito grande lá, todo mundo vê aquilo tudo, e aí nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, esse grande caldeirão de trocas de ideias acaba gerando, né, acaba permitindo com que outras ideias surjam a partir do que rola aqui no nosso Blue Note São Paulo. Então é um privilégio receber mais uma vez o Só Vai Quem For. Esse ano acho que o Reclame se estabeleceu de vez, montou uma estrutura, foi com uma equipe robusta e a gente pôde mostrar a participação do Brasil, que não é tímida no festival. Eu acho que a gente volta transformado, cheio de perguntas, não muitas respostas, mas uma coisa muito legal que eu acho que vale a pena ressaltar é a importância da gente se socializar, da gente que vive hiperconectado no mundo, a gente conseguir ligar um pouco o celular e se conectar, e falar com a pessoa do lado, e falar com a sua mãe, falar com o seu amigo, conhecer as pessoas e mostrar que o que vale da vida mesmo é essa relação que a gente cria. Eu acho que é essa a lição que a gente traz do SX e é isso que a gente faz aqui nesse evento. Eu acho que a lição do SX, toda vez ele vai e volta, mas a gente para no mesmo ponto, que é a tecnologia avança muito para um lado, então a gente precisa aprender e correr mais para conseguir se adaptar, e ao mesmo tempo o lado humano cada vez mais volta para o outro lado. E todo ano eu saio com a mesma lição. Como eu acelero mais o lado tecnológico para conseguir implementar, e como ao mesmo tempo eu consigo implementar mais o lado humano também, que se torna cada vez mais essencial. Quando você volta do South by Southwest, você tem que fazer um download. Você tem que compartilhar com todo mundo, trazer para todo mundo. A gente tem que entender de todas as nuances da tecnologia e como hoje comunicação está muito além de plataformas de publicidade e tudo mais. Está muito mais na relação que você tem com o seu consumidor. Já era assim, mas agora você tem um controle da tecnologia no dia a dia. Do SXSW 2025 eu trago 5 gens. Primeiro, Gen AI, que está mudando tudo. A inteligência artificial generativa vai ser uma revolução em todas as indústrias. Segundo, Gen Z, está uma preocupação com essa epidemia da solidão dos jovens, que ficam presos no celular, e a gente tem que dar uma atenção para isso. O terceiro eu chamo de genuínas, que é como as redes sociais têm que ser cada vez mais
verdadeiras, honestas, diretas. Em quarto, eu destacaria o genética. E aí é ética e gen junto, porque essa combinação de tecnologia com biologia vai fazer com que a gente brinque de mudar a natureza e a gente tem que ser muito responsável para fazer isso. E por último, referente à nossa vida profissional, a questão dos generalistas. Que não adianta mais você querer ser especialista numa coisa, você tem que ter uma visão mais ampla, ou seja, a nossa atuação não tem que ser mais vertical, tem que ser horizontal, assim como é o SXSW. Eu acompanho mobilidade há muitos anos e todos os painéis falam sobre autonomia, eletrificação. A gente teve a Waymo junto com a Uber, algumas pessoas deram match, puderam passear com um carro autônomo. A gente teve a Lyft também, com um drone, né, para passageiros. Foi maravilhoso de ver, né, que aquilo que a gente está vendo na teoria está ganhando corpo, está indo para a prática e lá em Austin a gente pode testar. Essa crise da solidão que foi instaurada e que foi deflagrada lá pelo SX, mostrando como é que nós, seres humanos, estamos nos relacionando entre nós e com as telas. Essa mensagem foi muito poderosa, dizendo, cara, as marcas têm responsabilidade sobre isso. Esse evento fecha uma etapa SXSW e agora temos que nos preparar para Cannes. Conta aí o que vem por aí. O Reclame é a maior equipe jornalística do festival, né? A maior equipe do mundo dentro do Festival de Cannes. E esse ano a gente vai estar lá fazendo a live diária, mostrando todas as movimentações que acontecem no festival, tanto mostrando os conteúdos, quanto mostrando a participação dos publicitários, a participação das marcas e mostrando tudo o que acontece de mais emblemático, de mais inovador no mundo. Vou falar de um assunto sério agora, tá? A Genial Investimentos e a B3 tiveram a ideia excelente que uniu apostas esportivas à educação financeira numa campanha criada pela Tech & Soul. E quem esteve lá para contar os detalhes pra gente foi ela, Bruna Calmon. Você acha que mercado financeiro é uma coisa muito complexa? Que é só para peixe grande ou para quem entende de ações? Olha, a B3, junto com a ação premiada da Genial Investimentos, mostra que não é bem assim não, viu? Bora entender melhor sobre isso? Vem comigo. É sempre muito difícil a gente inovar no mercado financeiro, um mercado tão tradicional, né? Então a gente criou a ação premiada que gamifica essa experiência de investir, ajuda e incentiva as pessoas a terem maior interesse no mercado financeiro. A gamificação, a questão da usabilidade, ou seja, você dá 2 cliques, é uma coisa que atrai muito as pessoas. E uma outra coisa é o resultado rápido, né? O prêmio, a possibilidade de um prêmio instantâneo. Então, olhando para essas duas coisas, gamificação, usabilidade simples e ganho rápido, a Genial embalou isso e colocou na ação premiada. A gente tem um desafio de aproximar mais pessoas para esse mercado de ações, né? A gente sabe que o brasileiro, no modo geral, acha isso um pouco complicado. Então, assim, a gente tinha que simplificar esse assunto. Criando esse duelo, né, essa competição, a gente convida as pessoas que já estão acostumadas com as apostas esportivas a também darem seus palpites na ação premiada entre ativos financeiros. Então, assim, antes o que era o Fla-Flu, agora é Petrobras contra Vale, né? Já pensou em concorrer a prêmios de milhares de reais de forma gratuita e sem risco de perder dinheiro? A Genial Investimentos e a B3 tornaram isso possível. Na plataforma da ação premiada, os participantes fazem seus palpites nos duelos de ações da Bolsa. Funciona assim. São 13 duelos, onde você deve escolher entre qual ativo performará melhor na semana até um empate entre eles. Vence a rodada quem acertar os 13 duelos. Os ganhadores recebem prêmios em dinheiro e quem perde também sai ganhando, já que adquire mais conhecimento sobre o mercado. A gente quis fazer um experimento para entender quais são os gatilhos
que fazem as pessoas se engajar tanto nas apostas esportivas e que a gente poderia utilizar como aprendizado para o engajamento em investimento. E aí a gente proporcionar uma alternativa saudável para o investidor às apostas. Tem uma questão que vem preocupando muito e, obviamente, se tornando um centro de discussões nas próprias redes sociais, que é a questão da saúde mental relacionada a apostas, né? Qual é a grande diferença dessa ação premiada em relação a isso, a preservação da saúde mental? Por que é interessante as pessoas participarem dessa ação? Um experimento que vocês fizeram, eu achei muito interessante, que pegou um grupo de pessoas randomizados, né, com diferentes níveis de conhecimento sobre bet, sobre mercado financeiro, e viu que quando as pessoas apostam na ação premiada e elas ganham a ação premiada, elas têm um nível de emoção positiva mais alto, mas elas não têm o estresse e a emoção negativa que seria causado quando elas perdem na bet. E o mais interessante é que a plataforma da Genial e da B3 oferece justamente vídeos educativos. Então, nesse mesmo estudo, viram que quando a pessoa tem um conhecimento sobre o mercado financeiro e joga na ação premiada, ela se diverte muito mais do que o dobro do que alguém que não tem conhecimento. Então a ideia é, ao invés de gerar um ciclo vicioso, gerar um círculo virtuoso da pessoa ir aprendendo e entrando no flow e trazer mais investidores mesmo. Uma aposta muito interessante, achei muito legal a iniciativa. Eu acho que esse projeto é fantástico, né? É uma alternativa que gera diferente das bets. Ele incentiva as mesmas partes, né, neurais da bet, mas sempre de um lado positivo, né? Então acho que essa é a grande diferença que a gente está incentivando as pessoas cada vez mais conhecerem o projeto, jogarem e se tornar clientes da Genial para que eles possam participar do prêmio máximo que a gente coloca ali todas as semanas. A gente vem trabalhando Genial e B3, buscando formas de trabalhar a educação, atrair investidores e tornar o mercado financeiro cada vez mais inclusivo, mais saudável, mais bacana e conversar também com os investidores de forma a atraí-los mais para perto. A ação premiada fez parte da nossa iniciativa de apoio à educação financeira. A gente tem um programa que fomenta o mercado, tanto com investimento financeiro, como também com expertise e consultoria técnica. Então, esse projeto fez parte de um dos 31 projetos que a gente apoiou em 2024. E a gente, por meio desses projetos, alcançou aí cerca de 13 milhões de pessoas com conteúdos de educação financeira e nessa jornada de democratização de investimento. Hoje as possibilidades que nós temos de investir, de valorizar o nosso dinheiro, elas são muito maiores. Antigamente a gente pensava, vou comprar $1 para garantir, porque estava acostumado a viajar para o exterior, era meio que uma alternativa assim, única e pouquíssimas outras chances de crescer. E hoje é o contrário. E um desafio que eu vejo que é muito pertinente e mexe assim, com a minha vontade de tentar transmitir é justamente isso, de trazer mais próximo do dia a dia das pessoas. Essa ação veio muito bem a calhar porque ela consegue colocar os pingos nos is, ela consegue trazer para o mundo da bet, que é o mundo da diversão, uma responsabilidade e consegue trazer para o mundo do investimento uma diversão. E a B3 tem sido um cliente que está com a gente e sempre ousando. No passado a gente colocou a B3 no Tinder, que foi bastante interessante para divulgar os museus, o seu patrocínio cultural. Esse ano a gente fez o Art Hits, também que vocês cobriram, super bacana e mostra o empenho da B3 em democratizar não só o investimento, mas também a cultura, através dos patrocínios aos museus brasileiros. Então é um cliente que cada vez mais gosta mais e mais de boa propaganda, de boa publicidade. E a gente está nesse meio, a gente fica muito feliz de ser a empresa de confiança, de comunicação de confiança da B3 e agora, no caso, junto com a Genial, né? Isso é muito do DNA da B3, de trabalhar nessa jornada de orientação financeira, atrair novos investidores para a Bolsa. Isso é importante para o nosso negócio, isso é importante para o nosso país, né? Pessoas conscientes, mais antenadas com as suas decisões financeiras, se enxergando possíveis investidoras.
Viu só como dá para você viver as emoções das apostas e ainda de quebra aprender sobre o mercado financeiro com a ajuda da B3 e da ação premiada da Genial Investimentos. Então, bora aprender cada vez mais? Olha, eu tenho certeza que a inteligência artificial já faz parte da sua rotina de casa, da minha rotina e da rotina da senhorita também, dona Bruna Calmon. Isso é verdade, viu? E muitas vezes a gente acaba nem se dando conta de detalhes bem importantes. Tipo, não dá pra gente acreditar cegamente, sabe? É verdade, tem que ter um certo cuidado, né? Mas, a gente conversou com alguns especialistas, com a galera que realmente entende do assunto, e eles vão dar algumas dicas, uns macetes especiais aí pra gente. Muito bom. Será que a gente conseguiu? Ih, bora ver. Você já deve estar usando a IA, a inteligência artificial, no seu dia a dia, não? Para tirar uma dúvida, escrever um texto ou, quem sabe, criar uma imagem. Mas será que você está usando ela da melhor forma possível, com segurança? A gente traz agora algumas dicas para você ficar ainda melhor nesse universo. Being smarter AI users basically means being more aware of all of those mistakes and try to find a way to combat a lot of the mistakes. A lot of those basically means just double check. And some of them means like be a lot more aware of what you fit into the model and what you take out of it. I think basically thinking about the model from two different perspectives. One is what task you should give to it. And second, once you have a task, what's the right way to instruct the model to do that task are the two different ways I think will help you become smarter users. I think the 5 things we wanted people to take away from our panel were that 1, LLMs don't really know what you mean. It's important to be really structured when you sort of instruct an LLM or give it an input. Make sure that you're very clear about what requirements you might want. The second one was that LLMs hallucinate and are overconfident, so LLMs can generate false information a lot of the time. So it's very important to be critical of the outputs and verify. The third one was about LLMs being privacy liabilities. So LLMs are really bad at knowing who should know what and what is a private versus public thing, but also LLMs also memorized all of the data that they were trained on, which is a lot of the web. So a lot of people's personal information, if it is public somewhere, or if it's just in some website somewhere, maybe not fully public, but just kind of public or accessible, it might be something that the LLM has memorized. After that, we talked about the sort of tendency of humans to over-attribute human-like attributes. We call this anthropomorphism. We tend to think that these things are more conscious than they are, things like that. There's no evidence of consciousness, so it's important for users to not kind of fall for the words that these systems use, like I think, or I wonder, or things like that. Like the model doesn't think, the model doesn't wonder. Finally, LLMs are still not perfect. They don't work well for everyone, and they don't work well autonomously either. So it's important to kind of think critically about like how you use LLMs, when you use them, who could be harmed if you use them, and having a human in the loop all the time. And at this point, I think you start to build mental models that are maybe not super accurate on AI systems. Like you use it to refine your email, it did a good job. Now you maybe are start to think, oh, it probably will also do this other random task also very well, when it's not true, just because you feel like you're inducing some kind of capability it has as very capable human-like language model. So that is one thing, like basically you will accidentally start to use the model in ways that you shouldn't. And the second is I think there are a lot of research showing that people are becoming more and more introvert or like antisocial because of how they overuse AI to be their social group or like social support. Younger kids basically just find AIs to be their friends, their girlfriends, their boyfriends, and that's probably not how we want the system to be going. So that is definitely another layer of risk that we want to help prevent. The issue is that the sort of specific domain knowledge that we might seek, so like medical knowledge or like legal knowledge or things like that, are
also not really the most dominant domains that are on the internet. And so these models are not specialized in those domains. It is possible to have AI systems that are better at explaining sort of domain-specific concepts, but a lot of these LLMs are not well suited for that yet. If you're going to be using a system in a specific domain, like a lot, it's useful to just have a system that is already trained for that purpose specifically. So it's like you would go to an expert for an expert question. You use the model the best when you know what you're looking for. So basically, in an area that you're familiar with, you have an easier time to hit all of the right jargons, all of the right keywords when you do instruction. Just imagine editing email. You probably can say, please be professional, please do not edit what I mean. And all of those things basically help scope the model's output. And also, it means that you know what you're looking for. You have an easier time checking that. But like on a domain that you don't know what's going on, you do not hit the keywords, you describe things in random ways, and then the model will try to guess what you mean, and it will guess wrong. And then you won't have a way to check. Like if you ask it a medical question, it probably will say something relevant, but you don't really have the expertise to say, this is not exactly what I mean. So like this missing expertise will actually be a really big gap when you move to a domain that you're not an expert on with large model. My 3 tips would be critical of how your input and output might lead it to go astray. These models are very brittle. If you lead it with a question, if you say something that's like leading, it might kind of just fall for that in a way, but also it has all these sort of like non-factual problems. So I would be very critical of that. Do not assume that these things are human. They're not. There's no evidence that they're conscious. A lot of that has to do with the fact that they're using language, and language kind of connotes consciousness, but these language models are they're not conscious, they're just using language. And then finally, they are not that good, so don't fire your staff to replace them with AI. Mom. Hey, Mom. Mom, through all of life's ups and downs, you've always been the first person I go to. Thanks for being there whenever I need you. Pode sair mais. Neste clima fúnebre a gente encerra, meus amores, o REC de hoje. Pois é, né? eu vou dizer que depois do programa de hoje, inclusive, só me resta parar, pensar e refletir na minha vida. Você anda assim muito reflexiva, muito filosófica, né? Eu queria entender o que é que tá acontecendo. O REC tem feito isso comigo, sabe? Mesmo? O REC, né? Tem te deixado assim inspiradora, né? Inspirada, né? Tá bom, eu sei qual é a sua inspiração. Mas, ó, gente, vamos voltar aqui para a realidade. Quero agradecer demais esse lugar que a gente gravou hoje, que é o Museu de Arte Brasileira, aqui na FAAP. É a coisa mais linda do mundo. Nossa. E tá rolando uma super exposição, né, Bru? Conta pra galera aí, vai. Dele, minha gente, Andy Warhol, Pop Art. E é uma exposição que reúne as obras, né, e também fotos mais famosas desse artista, né? E é exclusiva. Melhor do que isso, fica até dia 30 de junho. Opa! Melhor ainda, quer saber? Quero. Para todas as idades. Ixi, Maria, vou trazer o caminhão da Bahia, meus parentes todos para vir aqui prestigiar Tem que trazer. essa super exposição. E se você quiser prestigiar também esses super apresentadores com esse super conteúdo, é só acessar as nossas redes sociais, @Programa Reclame. Tá tudo bonitinho e atualizado lá para vocês. É isso aí. Bora agora, audiência. Né? Bora dar um beijo no povo? Bora. Tchau. Tchau. Você não entende o meu recado. Quer que eu grite com todos os meus pulmões. No seu ouvido tem teia de aranha. E nem se liga em certas emoções.